Nessa aula nós vamos falar sobre os CDBs. Pessoal, o pior já passou, tá? Aquela parte de títulos públicos é muito mais complexa, tem a parte de marcação ao mercado e tudo mais. Agora resta aquela sopa de letrinhas ali para a gente compreender o que se trata cada uma delas. Então, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, a gente está entregando o nosso dinheiro ao banco e dando uma carta branca para ele utilizar lá da forma que ele bem entender. Então, ele pode investir na própria operação do banco ali, ele pode emprestar esse dinheiro para alguém contrair um financiamento com o banco, né? E ele vai cobrar uma taxa maior e aí a gente vai perceber que o banco vai ter um spread ali entre a taxa que a gente está sendo remunerado e a forma com que ele está sendo remunerado, o próprio banco, né? Então ele fica com essa diferença. Então existem várias formas e a gente pode ser remunerado aqui de forma tanto pré-fixada como pós-fixada. Então, pré-fixada ele vai ter um vencimento mais para frente e ele vai também ter uma taxa pré-fixada que a gente sabe o quanto que a gente vai ter lá no final. E no pós-fixado, muitas vezes vai ser 100% do CDI ali, ou uma taxa indexada ali à inflação, como IPCA, tá? Então, existem algumas formas da gente ser remunerado pelo CDB, tá? E aí a gente percebe em relação aos prazos que a gente precisa prestar atenção, porque nem todos eles vão ter uma liquidez diária. Então, liquidez diária é a capacidade da gente transformar esse dinheiro, aquele investimento que a gente fez, em dinheiro na nossa mão o mais rápido possível. Então, tem alguns CDBs ali, por exemplo, 100% CDI, que a gente consegue vender e já ter esse dinheiro na nossa mão no mesmo dia, ou no dia seguinte, então a gente tem uma liquidez alta. Só que tem alguns CDBs que ele tem um prazo fixo, tá? Então ele pode vencer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e se tu investir nesse CDB aqui, tu não vai conseguir vendê-lo antes do prazo. Então, se tu precisar desse dinheiro, ele vai ficar preso lá durante esse período, tá? Alguns CDBs de alguns bancos tu até consegue negociar, mas acaba sendo mais raro, tá? Alguns bancos podem até recomprar esse CDB, só que ele vai te cobrar uma taxa bem alta e tu nem vai ter rentabilidade praticamente nesse período. Então, precisa prestar bastante atenção nesse ponto aqui, tá? Porque se tu quiser algo que tenha uma liquidez alta, transformar o teu dinheiro, teu investimento em dinheiro de forma rápida, tu precisa perceber ali qual que é o prazo, tá? Se ele tiver um prazo lá na frente, saiba que tu deve investir somente se tu quer te retirar o dinheiro lá no vencimento, beleza? Terceiro ponto aqui, em relação ao imposto de renda. CDBs não são isentos de imposto de renda, então a gente já viu lá tabela regressiva para todos os tipos de investimento de renda fixa, vai ser aquela tabela regressiva lá que começa em 22,5% e vai regredindo após 2 anos lá de 15% sobre o lucro auferido do período, beleza? E o quarto ponto aqui é o seguinte, né? Sempre compare com os títulos do Tesouro, que é o lugar mais seguro para a gente investir. Então, se a gente está olhando para um CDB que rende menos do que um título do Tesouro, acaba que não vale a pena, tá? Então a gente tem que comparar banana com banana para ver se vale a pena. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso aqui CDB não tem muito segredo. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre LCI e LCA.